Olá pessoal! Neste vídeo, vocês irão ver 30 provas de que vivemos em uma Terra plana. Número 1. Se a Terra fosse uma esfera, deveríamos poder observar sua curvatura no mundo físico real. No entanto, todas as tentativas e experimentos realizados para tentar detectar essa suposta curvatura, apresentaram um resultado nulo. O modelo heliocêntrico oficial diz que a Terra é uma esfera com 40 mil quilômetros de diâmetro. Se isso fosse verdade, o horizonte deveria desaparecer da vista a uma taxa de 8 polegadas por milha de distância ao quadrado. Samuel Rowbotham, inventor e escritor inglês, explica este princípio em seu livro Astronomia Sem Nuvens. Se a Terra fosse um globo de 40 milhões de quilômetros de extensão, a superfície de todas as águas deveria apresentar certo grau de curvatura, já que cada parte seria um arco do círculo total terrestre. Desde o topo de qualquer um desses arcos, teria uma curvatura ou queda de 8 polegadas na primeira milha de distância. Na segunda milha, teria uma queda de 32 polegadas, na terceira milha, 72 polegadas, e assim por diante. A fórmula para calcular a curvatura a partir do nível do mar é 8 vezes a distância em milhas ao quadrado. No entanto, se o observador estiver num ponto superior ao nível da água, a fórmula muda. Em Cambridge, Inglaterra, há um canal artificial de 32 milhas de comprimento chamado Watt Bedford. Samuel Beasley Rowbotham colocou lá um barco com uma bandeira 1,5 metro acima do nível da água. O barco navegou até Weybridge, a 96 milhas na linha reta de onde Rowbotham estava. Ele se colocou no meio do canal com um telescópio que estava a 20 centímetros acima do nível da água rugosa. Ele observou pelo telescópio e concluiu que o barco e a bandeira eram perfeitamente visíveis durante todo o percurso. Se a Terra fosse um globo de 40 mil quilômetros de circunferência, a trigonometria esférica diria que a ponta da bandeira que estava no barco, a 1,5 metro acima do nível da água, teria sido escondida atrás de 3,5 metros de curvatura. No entanto, esse não foi o caso, pois a bandeira pôde ser observada em sua totalidade ao longo dos 9,6 quilômetros. Rowbotham realizou mais experimentos semelhantes no canal, e concluiu que não havia curvatura na superfície terrestre. Hoje em dia, há milhares de vídeos no YouTube que replicam esse experimento, e todos mostram objetos à distância que não deveriam ser visíveis. Se a Terra fosse uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência. 2. O fotógrafo Joshua Nowicki fez em 5 de maio de 2016, um time-lapse da cidade de Chicago, a partir do Whitcomb Senior Living Community, em St. Joseph, Michigan. A distância entre os dois pontos é de 60 milhas, ou seja, 96 quilômetros, e o fotógrafo estava a 180 metros acima do nível do mar. Usando segundo o cálculo trigonométrico explicado anteriormente, chegamos à conclusão de que entre o ponto onde o fotógrafo estava e a cidade de Chicago, teria uma queda de curvatura de 650 metros. Portanto, qualquer prédio com altura inferior a 650 metros estaria completamente oculto pela curvatura terrestre. O edifício mais alto de Chicago é o Willis Tower, com uma altura de 442 metros. Então a parte mais alta do edifício deveria estar oculta atrás de 208 metros de curvatura. O time-lapse mostra claramente todos os edifícios focados praticamente por completo, provando que não há nenhuma curvatura na superfície terrestre. Depois que este time-lapse, e outras gravações de Joshua Nowicki, vieram à tona, várias redes de televisão norte-americanas se apressaram desesperadamente a dizer que o que se vê nas fotografias e imagens é na realidade uma miragem, ou seja, que as imagens são na verdade produto da refração da luz, e que a diferença de temperaturas na atmosfera faz com que a luz se dobre no horizonte e crie uma ilusão óptica. O problema desta versão explicada é que as miragens se diferenciam por apresentar uma imagem claramente distorcida ou invertida, e no time-lapse de Nowicki, pode-se ver a cidade de Chicago durante 15 horas ou mais, seguidas com uma imagem nítida e detalhada. 3. Da costa da Baía do Jairo, na Nova Zelândia,
É possível ver e fotografar as montanhas de Kakura, que estão a 130 km de distância. Se a Terra fosse uma esfera de 40.000 km de extensão, a curvatura terrestre taparia cerca de 1.500 metros dessas montanhas. 4. Da ilha de Oahu. É possível ver a ilha de Kauai, conforme confirmado por Terry Robinson, com várias fotografias e gravações feitas a 60 metros acima do nível do mar. A distância entre as duas ilhas é de 174 quilômetros, e o ponto mais alto de Kauai é o Kauai Itinepeak, a 1.598 metros acima do nível do mar. Uma vez calculada a suposta queda na curvatura que teríamos que observar, obtemos 2.354 metros. Então de Oahu você não conseguia ver nada que havia na ilha de Kauai, que não estivesse acima de 2.354 metros. Porém o ponto mais alto, o Pico Kauai-Kini, tem apenas 1.598 metros. Então faltariam 756 metros para que pudesse ser visto de Oahu. 5. O Grande Canal da China tem 1.776 milhas de comprimento, e de acordo com dados oficiais, o seu ponto mais alto está nas montanhas de Shandong, a 42 metros de altura. Se a Terra fosse uma esfera de 40.000 milhas de circunferência, a trigonometria esférica determina que o canal formaria um arco seguindo a curvatura terrestre, e o seu ponto mais alto estaria no centro, a uma altura de 60.940 metros, e não apenas 42 metros como acontece na realidade. 6. O instrutor de mísseis da Marinha dos Estados Unidos, Sam McClary, confirmou em várias entrevistas públicas que o sistema de rastreamento dessas missões tem uma variabilidade na linha de detecção do alvo de apenas 2 graus. A distância entre o local de lançamento do míssil e o alvo costuma ser de cerca de 80 km, e o radar de detecção geralmente está a 25 metros acima do nível do mar, já que os alvos desses mísseis costumam ser aeronaves que voam quase tocando o mar, para não serem detectados. De acordo com a trigonometria esférica, se a Terra fosse um globo de 40.000 milhas de circunferência, a aeronave a 80 milhas de distância estaria a cerca de 500 metros escondida atrás da curvatura terrestre. Portanto, o míssil, que só pode variar 2 graus em sua trajetória, não poderia atingir o alvo sob nenhuma circunstância. No entanto, sempre que essas operações militares foram realizadas, o míssil atingiu seu alvo perfeitamente, provando que a suposta curvatura da Terra é totalmente inexistente. 7. Muitas pessoas argumentam que se a Terra fosse plana, deveríamos ser capazes de ver, por exemplo, o Everest de qualquer parte do mundo, e que isso não é possível devido à curvatura da Terra. No entanto, essas pessoas parecem esquecer que a visão humana tem um limite, que quanto mais um objeto se afasta de nossa posição, menor ele se torna. Se colocarmos qualquer objeto à nossa frente e o afastarmos, haverá um momento em que, devido à simples perspectiva, não veremos mais esse objeto. Além disso, existem coisas como neblina, nuvens, partículas de poeira, partículas de água, densidade do ar e outras condições atmosféricas que afetam enormemente a visibilidade dos objetos à distância. Tudo isso é perfeitamente explicado porque não podemos ver o Everest ou qualquer outro objeto a uma certa distância sem a necessidade de recorrer à suposta curvatura da Terra. 8. Com os avanços tecnológicos, é cada vez mais fácil comprovar que a Terra não é uma esfera como nos contaram. Agora é possível enviar balões a grande altura com uma câmera acoplada para poder ver o horizonte acima dos 33.000 metros. No YouTube, é possível encontrar centenas dessas gravações feitas por entusiastas a mais de 33 quilômetros de altura, e todas mostram um horizonte completamente plano. Em uma tentativa desesperada de manter viva a teoria da Terra esférica, os especialistas modernos afirmam que para apreciar a curvatura terrestre é necessário ascender a mais de 80 ou mais de 100 km de altura, embora não apresente nenhuma prova ou cálculo matemático que respalde essa afirmação. No entanto, ao fazermos os cálculos matemáticos por conta própria, vemos que a curvatura deveria ser claramente apreciável a essas alturas.
9. O horizonte sempre está ao nível dos olhos ou da câmera, não importa a altura que o observador se encontra. Se a Terra fosse uma esfera, independentemente do seu tamanho, ao atingir uma certa altura, o observador teria que olhar necessariamente para baixo cada vez mais para ver o horizonte. No entanto, na realidade, não importa o quanto subimos, nunca teremos que olhar para baixo para ver o horizonte, algo que é possível apenas em um plano. 10. Os reflexos do Sol e da Lua sobre as águas sempre aparecem como linhas retas, do horizonte até o observador, o que não é possível em uma esfera, mas sim em um plano. 11. Nunca se levou em conta a suposta curvatura da Terra na construção de canais ou ferrovias. Se assim fosse, os construtores deveriam aplicar a fórmula trigonométrica de 8 vezes a distância em milhas ao quadrado, e usar o resultado para aplicar a curvatura adequada aos materiais de construção, algo ridiculamente complicado de colocar na prática. Especialmente quando foram construídas as primeiras ferrovias, a realidade é que os trilhos do trem são construídos e posicionados de forma totalmente horizontal e plana, e os canais, túneis e outras construções semelhantes são feitos da mesma maneira, sem levar em conta minimamente a suposta curvatura total da Terra, e levando em conta apenas pequenas elevações dentro da barragem total. Em 19 de fevereiro de 1892, o escritório de engenheiros do Canal de Manchester disse que, nas construções de ferrovias e canais, é a norma que o ponto de referência para todas as superfícies seja uma linha horizontal. Na prática, ao planejado e ao realizar obras públicas, não se leva em conta nenhuma curvatura da Terra. No Mercúrio Semanal de Birmingham, de 15 de fevereiro de 1890, um engenheiro com 30 anos de experiência escreveu sobre seu trabalho com ferrovias. É bem sabido entre os profissionais do setor que os cálculos e processos necessários para incluir a curvatura da Terra em nossas construções são impossíveis de serem colocados na prática. Todas as nossas locomotivas são projetadas para viajar sobre uma superfície plana. Claro que existem certas elevações aqui e ali, mas sempre são minuciosamente definidas e devem ser atravessadas com cuidado. Qualquer coisa semelhante a uma curvatura de 8 polegadas multiplicada pelo quadrado da distância em quilômetros não seria sustentável para nenhuma máquina existente. Só podemos rir das pessoas que nos parabenizam por realizar tais feitos, como fazer trens circular em uma superfície esférica. As curvas em uma superfície plana horizontal já são suficientemente perigosas. As curvas na vertical seriam 1000 vezes piores e fisicamente impossíveis de suportar, considerando como as vias são construídas. O engenheiro W. Winkler escreveu na revista Arts Review de outubro de 1893 o seguinte: como engenheiro com muitos anos de experiência, vejo que a absurda ideia de levar em conta a curvatura da Terra só está presente em livros didáticos. Nenhum engenheiro sonharia em considerar algo assim. Projetei muitos quilômetros de ferrovias e canais, e a curvatura da Terra jamais foi pensada ou considerada. 12. O Canal de Suez, que conecta o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, tem 163 quilômetros de comprimento e forma uma superfície de água plana do início ao fim. A suposta curvatura da Terra não foi considerada em sua construção, o que teria produzido resultados desastrosos na construção do canal, se essa curvatura existisse. 13. Quase todo o Grande Canal da China, com 1.700 milhas, foi construído durante a dinastia Sui, no ano 600, 9.000 anos antes da teoria heliocêntrica de Copérnico. Se a Terra fosse uma esfera, a construção e o funcionamento desse canal teriam sido impossíveis. O canal ainda está operacional hoje, e para isso, eles teriam que ter aplicado a fórmula de 8 vezes a distância em milhas quadradas, para calcular a curvatura da Terra, e curvar adequadamente os materiais de construção para que o canal de 1.700 km de comprimento se adaptasse à curvatura da Terra, algo impensável no ano 600. 14. Desde a antiga Grécia, argumenta-se que a parte de baixo dos navios desaparece primeiro da nossa vista quando eles se afastam no mar, devido à curvatura da Terra. No entanto,
Hoje podemos verificar com câmeras e telescópios que isso não é verdade. Ao dar zoom, vemos todo o navio, incluindo a parte de baixo, provando assim que o navio nunca desaparece devido à curvatura terrestre, mas sim devido a uma simples questão de perspectiva. 15. Se os navios desaparecessem no horizonte devido à curvatura da Terra, também deveríamos observar claramente a curvatura lateralmente no horizonte. Isso porque, ao nível do mar, há no máximo 8 milhas de distância do observador até o horizonte, enquanto lateralmente, da esquerda para a direita, ou vice-versa, há 16 milhas ou mais. Se não observarmos nenhuma curvatura no horizonte lateralmente ao longo de 16 milhas ou mais, é impossível que os navios desapareçam no horizonte ao longo de apenas 8 milhas à frente devido à curvatura da Terra. 16. A natureza dos fluidos é mantida nivelada. Quando esse estado é afetado por qualquer influência externa, o líquido se move até voltar ao seu nível. O Sr. Whiteline, do Royal Off de Greenwich, escreveu que a superfície de um fluido em repouso é a de um plano horizontal, se qualquer parte dessa superfície fosse mais alta que o resto. As partes do fluido que estavam abaixo exerceriam uma pressão maior sobre as partes circundantes, do que a pressão que delas recebiam. Portanto, haveria um movimento das partículas até que nenhuma fosse maior que as outras, ou seja, até se a superfície do fluido fosse um plano horizontal. Se a Terra fosse uma esfera, a superfície das águas deveria apresentar um certo grau de curvatura, mas o que vemos na realidade é que as águas são completamente niveladas. Mares, rios, lagos e etc. Uma terra plana é congruente com a propriedade física da água, de buscar e manter seu nível, enquanto uma terra esférica não é. William Thomas Wiseman, em Your Energy Plane, escreveu que a superfície de todas as águas é perfeitamente nivelada, desde que não seja agitada por causas naturais, como ventos, marés, terremotos etc. Isso é evidente para qualquer pessoa razoável que saiba usar a visão. 17. O Rio Nilo tem 6.800 quilômetros de comprimento. Se a Terra fosse uma esfera de 40.000 quilômetros de circunferência, de acordo com a trigonometria esférica, a primeira metade deste rio, 3.400 quilômetros, deveria estar fluindo para cima por uma encosta de 800 quilômetros de altura, sem qualquer força que o impulsione. A água nunca flui para cima neste caso, o que torna impossível o nascimento do Nilo, que está a uma altura de 27 quilômetros. Portanto, é impossível que o rio tenha força suficiente para subir uma encosta de 800 quilômetros de altura. Algumas pessoas dizem que na realidade, o Nilo não flui para cima, porque no espaço não existe para cima, ou para baixo. O que eles parecem esquecer, é que o rio Nilo está dentro da Terra, e não no espaço sideral. Alguns também dizem que a gravidade atrai o rio Nilo para o centro da Terra, e é por isso que é capaz de fluir para cima. Infelizmente o coringa da gravidade não funciona, porque se a gravidade pode fazer um rio fluir por uma encosta de 800 quilômetros, deveria ser capaz de fazer o mesmo com todas as outras águas do mundo. Você apenas tem que pensar se você já viu a água fluir para cima sem qualquer força que a impulsionasse. A resposta obviamente não é tão absurda. Isso vai contra as leis da física e do bom senso. O Nilo flui para baixo até desaguar no mar como todos os outros rios. Isto não é possível numa terra esférica, onde o Nilo teria que fluir por uma encosta de 800 quilômetros, mas é lógico e possível numa terra com uma superfície plana, onde qualquer diferença de nível, neste caso o rio cairia para 27 quilômetros de altura, permitindo que o rio flua para baixo, até desaguar no mar. 18. No ano 240 a.C., Eratóstenes calculou a circunferência da Terra, e supostamente provou que ela era esférica, usando duas varas localizadas a uma distância específica, medindo a diferença no comprimento das sombras projetadas por essas duas varas. Este experimento foi baseado no fato de que os raios do Sol entravam na Terra em ângulos paralelos, como seria de esperar, se o Sol estivesse a 150 milhões de quilômetros de distância. No entanto, isso supunha a prova da esfericidade da Terra,
contradizendo o fato observável de que os raios solares formam ângulos convergentes, criando uma pirâmide através das nuvens. Os chamados raios crepusculares. A explicação oficial para os raios crepusculares é que a atmosfera da Terra refrata a luz solar, e por isso se cria forma piramidal. Se esse fosse o caso, o teste das duas varas de Eratosthenes não seria válido, pois se baseia justamente no fato de a luz solar entrar em ângulos paralelos, o que leva ambos para duas possibilidades. Uma, de que a atmosfera refrata a luz solar, mas Eratosthenes estava errado sobre a esfericidade e o tamanho da Terra. Ou duas, Eratosthenes estava certo, mas a atmosfera não refrata a luz solar e, portanto, os raios solares crepusculares provam que o Sol está muito perto. Qualquer uma das duas opções apresenta um problema sério para o modelo heliocêntrico. 19. Se a Terra fosse uma esfera de 40.000 km de circunferência, um avião comercial voando a uma velocidade média de 800 km por hora, teria que inclinar o nariz do avião para baixo, para compensar uma subida de 846 metros a cada minuto, e assim, ser capaz de voar paralelo à Terra. Se não o fizesse, depois de uma hora se o avião tivesse decolado, estaria cerca de 50 km mais alto do que o esperado, e continuaria subindo cerca de 50 km a cada hora, até chegar ao espaço sideral. No entanto, os pilotos nunca precisaram realizar tal manobra compensatória, mas quando o avião atinge seu teto absoluto, ou seja, a altitude mais alta em que um avião pode manter o voo nivelado, o piloto simplesmente mantém sua trajetória nivelada, sem se preocupar em ter que ajustar o nariz do avião para evitar que entre em órbita no suposto espaço exterior. 20. Muitos voos comerciais realizam rotas que não fazem sentido no modelo da Terra esférica, fazendo curvas enormes e ridículas em vez de escolher o caminho mais curto em linha reta para ir de uma cidade a outra. Exemplos desses voos são os de Seattle e Dubai, Londres, Tóquio, Moscou, Los Angeles, Moscou, Nova York, San Diego, Londres, São Francisco, Munique, Tóquio, Frankfurt, ou Toronto, Cairo. Porém, esse percurso ridículo e inexplicável no modelo esférico faz todo o sentido do mundo quando são projetados no mapa da Terra plana, onde vemos que na verdade são linhas retas entre as cidades mencionadas. 21. Um argumento comum usado contra a teoria da Terra plana é dizer que os voos no sul não caberiam no mapa plano, por exemplo voos de Santiago do Chile a Auckland, ou Santiago do Chile Sydney, em vez de levar 13 ou 14 horas, levariam o dobro, ou o triplo do mapa da Terra plana, pois neste mapa parece que os dois destinos estão muito distantes um do outro. Porém essa afirmação está completamente errada, uma vez que o mapa da Terra plana, o mapa de Gleason, o azimutal é equidistante. Isso significa que cada célula que está no mapa representa a mesma longitude e latitude que as outras células, razão pela qual as células que aparecem tão grandes na parte externa do mapa, ou seja, no sul, na verdade são iguais aos do centro, e no norte, cada célula do mapa representa cerca de 1.300 km de largura e 2.500 km de altura. Uma vez conhecido isso, vemos que a distância entre Santiago do Chile e Auckland são 9.700 km em ambos os mapas. Então os tempos de voo no sul se encaixam perfeitamente no mapa da Terra plana. 22. As autoridades dizem que a Antártica é o continente gelado localizado no extremo sul do globo terrestre. Mas na realidade, a Antártica é a circunferência externa de gelo que circunda a Terra. Na Antártica, existem as grandes paredes de gelo que circundam a Terra e servem como um recipiente para os oceanos. Muitas pessoas se perguntam onde fica a borda da Terra plana, mas levando em consideração que a Terra está cercada por essas enormes paredes de gelo, falar em uma borda da Terra não faz sentido. 23. Se a Terra fosse uma esfera, não haveria muitas diferenças no período de um ano entre o clima do Ártico no norte e o clima da Antártica no sul. Contudo, descobrimos que no Ártico existem cerca de 130 espécies de mamíferos, 280 espécies de aves, 3.000 espécies de insetos,
450 espécies de peixes, alguns répteis e anfíbios, e cerca de 3.000 espécies de flora ou vegetação. Na Antártica, a fauna é muito escassa e é encontrada quase no oceano. A única espécie que passa o inverno antártico no gelo é o pinguim imperador. A flora é praticamente inexistente e está reduzida a alguns musgos, algas e líquens, e na Islândia, que está localizada a 65 graus na latitude norte, existem centenas de espécies de pássaros e dezenas de espécies de mamíferos terrestres, como raposas árticas, ursos polares, renas, bisões, ratos, camundongos, ovelhas, galinhas, gados, cães, pôneis, cabras ou coelhos islandeses. No entanto, nas ilhas Geórgia do Sul, a 54 graus de latitude sul, não existem nenhuma espécie de mamífero terrestre, e apenas algumas focas podem ser vistas na área. Além disso, o Polo Norte é substancialmente mais quente que o Sul, com temperaturas médias no inverno de menos 34 graus Celsius negativos, e no verão de 0 graus Celsius, enquanto no Sul, a temperatura média no inverno é de menos 65 graus Celsius negativos, e no verão é de menos 25 graus negativos. O Sol se comporta de maneira muito diferente entre locais da mesma latitude, dependendo se estamos no norte ou no sul do Equador. No ponto mais quente, os verões longos no norte são muito mais longos do que no sul, e os invernos mais curtos no norte são muito mais curtos no sul. Todas as diferenças climáticas claramente não têm explicação satisfatória no modelo esférico da Terra, onde o Sol brilha com a mesma luz no Ártico e na Antártica ao longo do ano. Mas por outro lado, eles podem ser perfeitamente explicados no modelo da Terra plana, onde o Sol completa o seu círculo acima da Terra a cada 24 horas, e muda de trópico para trópico a cada 6 meses. O Sol viajará muito mais rápido pela grande circunferência do Sul, para poder completar seu retorno nas mesmas 24 horas que leva para completá-lo no pequeno círculo central do Norte, e portanto, o Sul receberá muito menos luz e calor solar do que o Norte, ao longo do ano. 24. Se a Terra fosse uma esfera, a distância ao redor de sua superfície a 45 graus de latitude sul não poderia ser muito diferente daquela a 45 graus de latitude norte. No entanto, navegadores e pilotos descobrem que a distância ao redor da Terra naquela latitude sul é pelo menos o dobro disso, na mesma latitude norte. Isso é totalmente incompatível com o modelo da Terra esférica, onde a distância deveria ser praticamente a mesma, já que estamos em uma esfera ou globo, mas é algo totalmente ilógico em um modelo de Terra plana, em que a superfície da Terra se expande para o sul à medida que nos afastamos do Polo Norte, tendo, portanto, que viajar muito mais para rodear a Terra na grande circunferência do Sul, do que na pequena parte central do Norte. 25. O Polo Sul é um lugar necessário dentro do modelo da Terra esférica, pois seria o ponto oposto ao Polo Norte no globo, mas a única prova de sua existência são algumas bandeiras, um bastão com uma esfera de metal no topo, e vídeos e imagens que supostamente foram levados para lá. Porém, as bandeiras, a bola de metal e todas as imagens e vídeos que poderiam ter sido feitos em qualquer ponto aleatório da Antártica, já que a Terra plana é a grande circunferência de gelo no sul. Portanto, algumas bandeiras e imagens tiradas em local ao lado não são prova de que existe um Polo Sul em uma Terra esférica. 26. Se a Terra fosse uma esfera com dois polos magnéticos iguais e opostos, o Polo Norte e o Polo Sul, deveriam haver bússolas que apontariam com a agulha magnética sempre para o norte, e bússolas que sempre apontam para o sul. Na verdade, uma bússola que sempre aponta para o Polo Sul seria perfeita para viajantes que se encontram no hemisfério sul. A realidade, porém, é que, não importa o quão perto alguém esteja do Polo Sul, uma bússola sempre apontará para o norte com sua agulha magnética, algo que não faz sentido no modelo da Terra esférica, onde existem dois polos magnéticos. No modelo da Terra plana, isso é perfeitamente lógico, já que não existe Polo Sul,
mas apenas existe um polo norte magnético localizado no centro da Terra. 27. Uma suposta prova de que a Terra é esférica é a possibilidade de dar a volta ao mundo partindo de um ponto e retornando a ele. Porém, isso também pode ser conseguido na Terra plana, voando ou navegando ao redor do círculo terrestre, sempre tendo o norte à nossa direita ou à nossa esquerda. Na Terra plana, o polo norte está localizado no centro do círculo terrestre, e o sul é qualquer direção que emana deste centro. Se você se mover em uma direção que não o aproxima nem do norte, nem do sul, então você estará indo para o oeste ou leste, ou seja, ir para leste e oeste, está indo em um padrão circular com o mesmo raio em torno do polo norte magnético. Dar a volta ao mundo é simplesmente ir numa direção com o norte sempre à direita, ou à esquerda, dependendo se a circunnavegação é feita de leste a oeste, ou de oeste a leste. Portanto, o que se acredita ser uma circunnavegação do mundo em esfera, na verdade é uma volta circulando em torno de um avião. Nunca houve uma volta ao mundo indo para o norte, ou para o sul, ou seja, fazendo uma circunnavegação passando pelos polos. Isso porque a única volta ao mundo que pode ser feita em uma terra plana é a partir do leste para o oeste, ou de oeste para leste. Evidentemente, as autoridades tiveram que mostrar alegados casos de circunnavegação passando pelos polos, a fim de manter viva sua teoria de uma terra esférica. A primeira suposta circunnavegação passando pelos polos foi feita por Ranulph Fiennes, com a expedição transglobal britânica em 1982, mas longe de ser um explorador normal e comum, descobriu-se que o Sr. Ranulph foi um nobre, o terceiro filho de Canterbury, e primo da família real britânica, que apareceu em vários filmes e séries de televisão, e até foi candidato a interpretar James Bond, quando Roger Moore finalmente desempenhou esse papel. Na verdade, existe um documentário sobre essa suposta circunnavegação dos polos, para os propósitos do protagonista. O documentário parece mais uma produção de Hollywood, com câmeras que estão sempre no lugar certo para registrar as melhores cenas, e cenas totalmente preparadas. Fiennes também participa da Norwood, uma das mais antigas organizações de caridade judaicas da Grã-Bretanha. Esta organização era patrocinada por ninguém menos que a já falecida Rainha da Inglaterra, e é financiado pelo Sr. Eveline Robert Adrian, de Roseside, da infame família elitista Roseside. Vendo tudo isso, não é estranho porque a elite usa um dos seus, neste caso para patrocinar uma suposta prova que é possível circunnavegar a Terra esférica passando pelos polos. 28. Um estudo realizado por vários doutores em geografia, Mark Constant, William Pukashi e Brandon Book, mostrou que a superfície do estado do Kansas nos Estados Unidos é mais plana que uma panqueca, em uma escala, onde o resultado indicaria planicidade completa. Os geógrafos usaram um laser para determinar que uma panqueca tem um nível de planicidade de 0,95.7. Usaram um modelo digital de elevação em uma escala de 1250.000, para reduzir a escala à superfície do estado do Kansas, e descobriu que seu nível de planicidade é 0,9997, é mais plano do que a panqueca. Em um estudo subsequente, do Dr. Dobson, presidente da Sociedade Geográfica Americana, e professor de geografia na Universidade do Kansas, e por Joshua Campbell, o geógrafo e arquiteto do Escritório Geográfico do Departamento de Estado, dos Estados Unidos, não apenas corroborou que Kansas era plano, mas também descobriu que todo o país também era plano. O estudo mostrou que Flórida, Illinois, Dakota do Norte, Louisiana, Minnesota e Delaware eram ainda mais planas que o Kansas. Esses resultados foram publicados no Graphical Review, uma publicação especializada da American Geographic Society, e são uma prova conclusiva de que a Terra não pode ser uma esfera. 29. Em 2012, Felix Baumgartner realizou um salto patrocinado pela Red Bull, em que bateu vários recordes, ao lançar-se em queda livre de 39 mil metros de altura após ter subido num balão tripulado até a estratosfera. Muitos dizem que o registro deste evento é a prova de que a Terra é esférica.
já que a câmera do lado de fora do balão tripulado mostrou uma terra com uma grande curvatura no horizonte, porém a curvatura mostrada na gravação, que ficou muito exagerada para o modelo esférico, se deve ao fato da câmera ter sido uma GoPro, que utilizou a lente olho de peixe, que curva a imagem de forma muito perceptível. Ao contrário, a câmera dentro do balão tripulado utilizou uma lente normal, e mostrou um horizonte completamente plano ao nível dos olhos, em uma altura aproximada de 39 mil metros, provando que o horizonte é na verdade completamente plano. E mais tarde, todo esse teatro foi refutado por um dos maiores defensores da teoria heliocêntrica, Neil deGrasse Tyson. You've been lied to by textbooks, and that dude who jumped out of a perfectly good balloon, what's his name? Felix Baumgartner. He would have been about 2 millimeters above the surface of this globe. That's his edge of space jump. Now, you know, I don't. It's he wants to. I don't have a problem if he does it, but the honesty of it would greatly diminish what I think people thought he was actually doing. And not only that, they made sure to photograph him standing there with a really wide-angle lens, which curves horizontal lines. So in the photo, you see this curvature of Earth's surface, and he's like, wow, he's in space. Look at that. No, he's not. At that height, you don't see the curvature of the Earth if you are 2 millimeters above this beach ball. You just don't. That stuff is flat. 30. O modelo oficial também afirma que abaixo da superfície da Terra existem várias camadas: a crosta, o manto superior, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. Porém, a existência dessas camadas torna-se altamente improvável, considerando que a maior escavação já realizada na história da humanidade é a do Poço Superprofundo, na Península de Kola, no Círculo Polar Ártico, escavado a apenas 12.262 metros de profundidade. Como saber se há mais além dessa profundidade? A verdade é que eles não sabem disso. E a única razão pela qual acreditamos que vivemos numa esfera com um núcleo no centro é porque vemos isso em desenhos e computações gráficas. Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Nasceu numa prisão para a sua mente.